Você, amigo e amiga que nos segue nas nossas redes sociais, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Esses dias atrás soltamos um pequeno vídeo sobre a questão das liminares, as preliminares, as tutelas antecipadas, e a gente falava sobre as dúvidas que muitos advogados têm, uma pequena confusão que se faz a respeito dessas cautelares, dessas medidas que são colocadas, quando colocar, se como uma liminar antecedente, antes mesmo de iniciar o processo principal, ou, no caso, uma liminar que já está no processo de andamento. Tá? Então, agora nós vamos fazer um novo vídeo falando para você a respeito dessas preliminares, as medidas cautelares e as tutelas antecipadas, para que a gente possa juntos, de repente, descobrir essas novas formas. Porque esse CPC ele estava muito desatualizado desde 1973 até 2015, quando houve essa mudança no sistema do Código de Processo Civil, e ele trouxe novas modalidades e ele adequou mais o processo de execução, porque muitos são os executados que acabam forjando certas coisas para se ver livre da execução, ou antes de começar a execução, que a gente chama daí no caso de fraude ao processo, ou dentro da execução, fraude à execução. Né? As fraudes existem de várias formas e o executado cada vez se adapta mais a esse tipo de logro, para que não possa depois, aquele que é o credor seu, alcançá-lo com a expropriação dos seus bens. E o magistrado tem que cada vez mais estar atento para isso, não é? Usando das ferramentas que lhe é imposta pelo judiciário, mas mesmo assim ele não consegue muitas vezes suprir essa incapacidade de trazer o devedor à ação, trazer os seus bens à ação e depois fazer a execução desses seus bens. Esse processo cautelar que teve entrado em vigor no dia 17 de 3 de 2016, ela trouxe uma nova dinâmica que exigia essas mudanças, e muitos procedimentos executórios, e o magistrado e os servidores às vezes iam ao extremo para poder executar, eles acabavam não dando em nada. Então havia esse excesso de trabalho, ou seja, fazia-se muita coisa para no fim não ver o resultado útil do processo. Era o famoso jeitinho brasileiro, né? A lei de Gerson, que o devedor fazia às vezes para burlar esse sistema executório. Então tá, nós vamos ver agora, com relação a essas cautelares, as mudanças significativas que houveram. A gente vai começar usando hoje o flipchart e a gente vai falar sobre essas mudanças principais que houveram na legislação para que esse sistema de cautelares pudesse ser mais efetivo, para que o juiz, o magistrado, pudesse utilizar delas e, é claro, com você, advogado, chamando a responsabilidade processual, chamando o juiz a atuar dentro daquele sistema que você está direcionando para ele, para que o provimento for dado e aquele direito adquirido ou então a adquirir pudesse resultar em positivo. Tá, nós vamos ver aqui então sobre quais foram essas mudanças significativas. Primeiro delas foi essa fusão que existiu no processo cautelar, porque antes era muito simples. As tutelas cautelares e antecipadas, elas tiveram uma fusão porque havia uma bifurcação. Então ocorreu essa fusão que nós vamos falar logo mais adiante, tá? A supressão, depois, em segundo lugar, houve uma supressão, certo? A supressão das cautelares típicas. Supressão de cautelares típicas. É claro que não sou professor de português, não fiz curso de redação, de escrita, então agora vocês vão ter que ser médicos para entender a letra de médico, né? Essa supressão das cautelares típicas são as medidas cautelares típicas ou nominadas, né? São medidas previstas em lei, ou seja, estão reguladas sob a denominação de procedimentos cautelares específicos, e a gente vai ver isso com mais detalhe daqui para frente. Sobre essa matéria, o CPC vai colocar lá nos seus artigos 294 ao 311. Antes existia uma simplicidade muito grande a respeito disso, né?
Tinha lá os 2 artigos só que falavam a respeito disso, mas agora ele estendeu para vários artigos, do 294 ao 311. E nesse corte que ele fez, ele dividiu em 2 partes: as tutelas, que são as tutelas definitivas, e as tutelas provisórias. Então, quais são as tutelas definitivas que nós vamos ver agora? Deve haver essa cognição exauriente, ou seja, o juiz deve aprofundar nas provas, garantir o devido processo legal, contraditória e ampla defesa do réu que vai ser chamado ao processo. Esse resultado ele é imutável, ou seja, ele não muda mais pela coisa julgada. Então essa é a tutela definitiva. Ele vai externar essa certeza que o juiz tem, tendo em vista que se dá após o esgotamento da produção de provas dos autos. Ou seja, vai haver uma instrução processual para isso, tá? Essa é a tutela definitiva que o juiz vai analisar com um pedido seu de advogado dentro dos autos. E nós vamos ver também agora a tutela provisória. A tutela definitiva e a tutela provisória. A provisória, nós vamos falar a respeito dela e nós vamos ver que ela é uma decisão sumária dentro da dinâmica processual. Ela vai permitir ao requerente o gozo antecipado daquilo que ele acha que é seu por direito, mas que o juiz ainda não analisou. E essa decisão ele quer, e o juiz vai conceder, se for o caso, após analisar os autos, um efeito imediato, que é próprio dessas tutelas definitivas. E no futuro, essa decisão do magistrado vai ser substituída por uma tutela definitiva. Essa tutela provisória é uma tutela jurisdicional que ela é sumária, ela não é definitiva, tá? A tutela, ela é sumária. O que significa isso? Tutela sumária significa que ela é fundada numa combinação sumária, ou seja, nesse exame menos aprofundado da causa. Para isso, basta que essa tutela provisória tenha uma sombra de probabilidade. O juiz a gente chama de juízo de probabilidade. Não é um juízo de certeza, mas aquilo que você, advogado, trouxe aos autos é uma probabilidade, ou seja, todas as provas que você colocou é quase uma certeza, mas ainda não é uma certeza. Então, ela é sumária por isso. Ela não é definitiva porque ela pode ser revogada, ela pode ser modificada a qualquer tempo, tá certo? Essa provisória, tutela provisória, normalmente ela não dura para sempre, ela pode ser substituída por um outro tipo de tutela, tá? Nós vemos aí que é muito fácil de você saber sobre essas tutelas, porque uma vai ter a força depois da antecipação da tutela, que é aquilo que o juiz vai dar, o juízo vai dar para você dentro do processo, antecipando esse direito teu que você tem, ou seja, o teu cliente, no caso, vamos supor um reclamante, ele está ali com um problema muito sério de saúde, e o plano de saúde não cobre uma doença que ele está precisando cobrir, ele está precisando imediatamente para não agravar a sua situação de saúde ou até mesmo vir à falência. Então, você vai ingressar com essa ação, com essa cautelar, o juiz vai analisar e o juiz vai determinar daí que o réu possa suprir essas necessidades ali, tá? Para que o seu cliente possa voltar à sua saúde ou amenizar pelo menos a sua situação. Então, essas espécies as espécies que nós vamos colocar agora para você, essa tutela provisória, que pode ser dividida em 2 ali. Essa tutela provisória ela pode ser de urgência ou ela pode ser de evidência, tá? A tutela de urgência, ela tem uma exigência muito grande. A tutela de urgência, ela vai exigir uma coisa chamada periculum in mora. Então, o que é o periculum in mora? É um nome que já diz no latim que é o perigo da demora. Ou seja, se você
atrasar esse processo, se o juiz determinar demais até lá no fim, instruindo o processo tudo, esse direito, essa urgência que tem no processo, que talvez nem seja um direito líquido e certo, né, porque ainda não foi analisado, mas esse direito ele pode perecer aquela necessidade que você tinha, né, no caso, por exemplo, dessa urgência da saúde, tudo, enfim, e acaba sendo inócua ou improfícua depois outras decisões futuras. E a tutela de evidência, tá? A tutela de evidência, que é uma grande novidade que essa reforma do CPC trouxe. Essa tutela de evidência, ela não exige o perigo in mora. Quando o juiz primeiro dava a sua decisão, o juiz analisava algumas coisas quase que no geral do procedimento cautelar que lhe era imposto. Ele analisava o perigo da demora, ou seja, se eu demorar para fazer uma decisão no processo, como é que vai ser futuramente? Ele analisava o fumus bonis iuris, que é a fumaça do bom direito, ou seja, não era ainda um direito líquido e certo que estava sendo trazido à baila para que ele pudesse julgar, mas era uma fumaça, existia ali, pelo menos aquela história de que onde há fumaça há fogo, existia pelo menos um leve indício de que esse direito existia por parte desse credor, futuro credor, né, porque ainda não era, e o juiz, existindo o perigo in mora, a fumaça do bom direito e o perigo a esse resultado útil do processo, ele concedia aquilo que lhe era imposto, tá? Essa tutela de urgência antecedente, ela pode ser a tutela de urgência, ela pode ser antecedente. É uma forma de você fazer o ingresso, nós vamos bater um pouco mais depois disso. O que significa a tutela de urgência antecedente? Significa que antes de ingressar com a ação, você prepara lá a sua petição inicial. Isso é muito importante para você saber. Não precisa você ter o processo em curso já para você entrar com a cautelar. A tutela de urgência antecedente, o nome já diz, está claro, está descrito, está cristalino para você. Ela é o ingresso com a ação antes da ação principal, tá certo? Então ela é antecedente. Ou ela pode ser incidental, tá? O que significa o incidental? Que ela pode ser a qualquer tempo dentro do processo, ou seja, com a petição inicial você pode ingressar. Com essa cautelar incidental, esse pedido de tutela incidental, ou seja, na petição inicial, abre lá o seu parágrafo, coloca, insere isso depois no juízo ali quando você vai fazer a reclamação, você já clica ali, tem um espaçozinho lá na petição inicial, na hora que você vai protocolar, que diz assim, tem algum procedimento cautelar? Clique em sim, porque na hora que você clica em sim e que esse processo é gerado, ele já vai direto para o juiz para analisar. O sistema judiciário, ele já vai dizer assim, opa, excelência, aqui tem um procedimento que é urgente para ser analisado. Então, quando você clica ali e que você dá o ok para esse processo ser gerado, ele não vai para a secretaria para análise, como a secretaria faz muitas vezes. É claro que ela pode fazer isso mesmo estando concluído o processo, mas o processo vai direto concluído ao juiz para ele decidir isso que foi colocado como medida de urgência para ele. Então, dentro da petição inicial, você já faz esse pedido seu, ou seja, ele é incidental. Mas ele só pode ser feito dentro da petição inicial? Não. Ele pode ser feito em qualquer momento do processo. No processo de execução, nós vamos ver daqui a pouco mais a respeito disso, e que pode ser colocado dentro do processo de execução, quando você diz assim, nossa, agora houve a decisão, mesmo que não seja transitado e julgado, mas houve uma sentença de mérito no processo, e o cara sabe que ele tem uma grande chance já, mesmo que ele podendo recorrer para o TRT, para o TST depois e tal, mas há
uma grande probabilidade de ele ser executado no processo. Então o que ele faz? Começa a esconder bens, transferir bens e tudo, tá certo? Então aí você pode a qualquer tempo dentro do processo requerer, fazer o seu requerimento. E a gente vê mais à frente quais são os tipos de requerimento que você pode colocar a título de tutela cautelar. E essa cautelar também, a cautelar ela pode ser uma cautelar conservativa. A cautelar conservativa, uma cautelar antecipada, quando ela for satisfativa, tá certo? A competência para julgar essas cautelares, tá certo? Se você vai colocar essa tutela, esse pedido, essa tutela que você está requerendo ao juiz. Qual é a competência para isso? A competência é simples. Em regra, as cautelares elas são decididas pelo juízo originário da causa. Ou seja, essa competência, a competência para fazer essa apreciação, para julgar essa cautelar, é do juízo originário. Isso, originário da causa. Desculpa aqui. Do juízo originário. Então, o que significa isso? Em regra, tá? É o juízo originário da causa, que é aquele que recebeu o processo, que está ali apreciando o processo. Mas existem exceções para isso, tá? Quando que é a exceção? As exceções que existem, que não é lá o juízo daquela jurisdição e tal, quando você entrou, e se tratando, por exemplo, de processo trabalhista, né? O juiz competente para analisar essa causa dentro ali do seu espaço territorial, tá? Então, quando é que há essa exceção? São duas as exceções, né? A exceção 1 é quando essa ação de competência for originária de tribunal, tá? For originária de tribunal. É quando a competência for originária de tribunal. For originária de tribunal, tá? E a outra parte é quando ela for uma matéria de recurso. E aí ela deve ser requerida ao órgão jurisdicional competente, tá? É matéria de recurso. Aí ela escapa desse juízo originário e ele vai daí para esse juízo competente, tá certo? Então, a fundamentação do magistrado para isso. Como é que nós vamos falar sobre essa fundamentação do magistrado? Nós sabemos que na sentença de mérito, o juiz ele tem que fazer aquilo que na petição inicial você faz como advogado. Ela tem que ter essas três coisinhas. Ela tem que ter uma fundamentação lógica, tá? Ela tem que ter uma redação ali inicial, de início, ela tem que ter uma fundamentação lógica e ela tem que ter uma parte conclusiva, né? Quando você faz a sua peça inicial, você não comete essas confusões de misturar uma coisa com a outra, você vai redigir certinho ali, e a gente vai falar um dia sobre a peça inicial, a importância dessa, de repente falar com você sobre esse passo a passo, legal? E o juízo, na hora dele fazer a decisão também, ele tem que ter uma decisão fundamentada sob risco de nulidade da sua decisão. Então, essas três partezinhas da sentença, ela é essencial. Mas na decisão da liminar ele não faz assim, ele pode fazer de uma parte geral, um apanhado geral, ele tem que fundamentar bem o direito. Então, o que acontece? Ele vai negar, ele analisou todo o processo, ele viu que não existem alguns requisitos, tá? Então ele vai fazer o que? Ele vai negar. O que ele tem que fazer se ele for negar? Fundamentar, tá? Ele tem que fundamentar o porquê que ele está negando. Então, se ele for conceder a medida requerida, ele tem que fazer o quê? Fundamentar. Essa é a praxe. Mas aí ele viu tudo, ele disse assim, não, eu vou revogar. Então, se for algo que ele vai revogar, por exemplo, a decisão que já existia lá, ele tem que fazer o quê? Fundamentar, tá certo?
Tem que fundamentar. Então, interessa as partes para uma eventual manifestação que for fazer, um eventual recurso que forem fazer, de onde que o juiz tirou esse livre convencimento dele. O juiz não pode, por exemplo, dizer, que eu já vi isso algumas vezes na minha carreira de servidor da Justiça do Trabalho, eu já vi muitas vezes o juiz falar em decisões como uma cautelar, por exemplo. Ele abre um parágrafo, ele fala lá sobre o artigo que era antigamente, né? E ele dizia assim: eu indefiro por falta de amparo legal. Muitas vezes se falava isso. Precisava de uma manifestação forte, concatenada ali, que dissesse assim: não, eu indefiro porque o artigo tal diz isso, porque... E aí, trazer de repente, talvez, uma jurisprudência ou um grande jurista que escreveu determinados livros aí, disse por quê. Enfim, ele não precisaria fazer isso, mas citar a fonte, o porquê desse conhecimento dele, tá? Estou dizendo da jurisprudência sobre esse doutrinador para ficar uma peça mais bonitinha que o magistrado vai fazer tudo. Mas ele não precisaria colocar isso, dizer: Pontes de Miranda diz isso, não, mas ele tem que fundamentar algo que a outra parte vai ver e vai dizer: poxa, ele teve a razão dele para interferir, né? Através disso que ele está dizendo, ele teve a razão dele para interferir. Aliás, para aquele que sofreu a caneta do juiz e que vai pesar sobre ele essa decisão da cautelar, da liminar, para ele é até bom, de repente, que o juiz não fundamente, porque ele tem muito mais respaldo para daí, no seu recurso, atacar essa decisão do juiz para tentar acabar com ela. Então, nós temos as diferenças entre as duas tutelas, a tutela de urgência entre as tutelas de urgência e de evidência, tá certo? Vamos ver um pouquinho sobre isso agora, que são fatos importantes para a gente colocar nesse nosso pequeno bate-papo aqui. Essa tutela de urgência, a tutela de urgência, ela não precisa, presta atenção nisso, tá? Ela não precisa de outra coisa, senão deixar bem claro o direito seu, qual é o risco que esse atraso possa trazer a esse processo, se ele for prolongado, se ele pode trazer um risco ao resultado útil desse processo, e é aquilo que os juízes chamam, né? Então, ela tem que ser firme, desculpa aqui, tá? Ela tem que ser firme na redação. Ela tem que ser firme na redação do direito. E você tem que colocar também bem claro a respeito disso, sobre o perigo que essa demora, que é algo natural dentro do processo. O juiz, quando ele recebe uma ação, por exemplo, é claro que ele vai abrir outra parte, a parte controversa para falar a respeito, ou seja, isso é praxe, a gente chama isso de devido processo legal, né? Então, essa tutela de urgência, ela necessita desse direito. Aliás, desse direito não, do direito, desse direito não, é do direito. Então, que você coloque ali, que você faça uma redação bem feita, qual é o direito que o seu cliente tem. E depois, dentro desse direito, qual é o risco que essa tutela que você pede ao juiz de urgência, ela corre se o magistrado não for rápido com as suas ações, para poder proporcionar ao seu cliente esse status, né? Então, a de evidência. A evidência é diferente um pouquinho, tá? A de evidência, o nome já diz, há uma evidência, há uma probabilidade desse direito, tá? Então, independe, ao contrário da de urgência, ela independe de você demonstrar dando esse risco ao resultado único do processo. Então, ela independe disso, tá? Independe de demonstrar danos.
Essa é a parte mais difícil do flipchart, né? Que a gente tem que ficar baixando, levantando. Difícil, ela independe de demonstrar esses danos. Então nós vamos ver agora também outra partezinha. Isso daqui é matéria para você discutir uns 2 dias praticamente, né? Se você for trazer aqui doutrinadores que falam a respeito disso, se você for ver pelo menos dentro do CPC comentado, através de alguns livros, alguns doutrinadores que colocam, que comentam a respeito do artigo 294 ao 311, você vai ver que dá livros e livros escritos a respeito disso. Então é claro que aí, em 30, 40 minutos, nós estamos dando uma pincelada a respeito desse seu direito, tá? A respeito de como você utilizar isso ao seu favor dentro do processo trabalhista, tá? Com relação a esse momento do requerimento, nós até falamos a respeito disso, tá? Quando pedir, vamos colocar aqui, quando pedir, eu tinha comentado já a respeito disso com vocês um pouco antes. Aí havia uma grande confusão a respeito, até alguns advogados vinham tirar com o juiz alguma ideia a respeito, e diziam, excelência, eu queria conversar com o senhor um pouquinho, e ali nessa conversa eles diziam assim, excelência, eu estou com um problema sério porque aconteceu outra coisa assim, então o que eu entro dentro do processo? E o juiz não pode fazer orientação ao advogado, né? O advogado é o técnico que, dentro daquilo que ele foi pago para atuar e dentro daquilo que lá nos 5 anos de faculdade dele ele aprendeu, ele é o técnico que deve saber a peça processual, né? Os livros estão aí para ser discutidos. E às vezes eles vão falar com o juiz para pedir orientações dentro do processo. O juiz não pode dar orientação dentro do processo que ele está atuando, né? Sob o risco de repente, nulidade processual. Mas com relação a esses requerimentos, qual é o momento de pedir? Quando pedir? As de urgência. Tá? Vamos colocar aqui, começando com as de urgência. Quando pedir as cautelares de urgência? Já falamos sobre isso. Antecedente, eu estou falando aqui as de urgência, tá? Antecedente, antes da ação principal, você vai fazer uma peça apartada, tá? Uma peça apartada, falando a sua motivação e fazendo o seu pedido. Isso na de urgência. E a incidental, que nós já falamos a respeito disso também, que você vai fazer, abrir a parte dentro da sua peça principal, um tópico específico para isso, onde você vai relacionar esse pedido do seu cliente e você vai pedir uma medida extrema ali, né? Que a tutela cautelar é uma medida extrema que você pede ao juiz, para que o juiz possa, de repente, conceder. Então, ela pode ser inicial, ali na sua peça inicial, e ela pode ser a qualquer momento dentro da ação, tá? Essa tutela de evidência, apenas incidental, com a inicial, ela pode ser feita durante o curso do processo, mas tem um porém aí. Essa tutela incidental, ela tem uma coisa interessante para se fazer, que a prova que você vai colocar dentro do processo, ela tem que ser algo muito sério, tá? Porque se você faz e o juiz depois concede e há um prejuízo grande ao reclamado, ao executado, no caso, daí já seria uma coisa que está instruído o processo falar em executado. Mas ao réu, ou seja, dentro da dinâmica de nomenclatura da Justiça do Trabalho, nós falamos o reclamante e reclamado, tá? É diferente que se usa às vezes no procedimento civil, réu, autor e réu. Mas também tem esse procedimento de autor e réu dentro da Justiça do Trabalho. Mas, reclamado, a gente costuma dizer, ainda no processo de conhecimento, e depois de uma sentença transitada de julgado, quando começa a executar a ação trabalhista, a gente chama de executado. É claro, isso é simples, né? Porque ele está sendo já executado. Então, na tutela incidental,
com a iniciação, com a peça inicial, a exordial, que a gente fala muitas vezes, né? Dando uma nomenclatura diferente à petição inicial, e a qualquer momento dentro do curso da ação. Essa tutela provisória requerida em caráter incidental, ela pode ser feita pela petição simples dentro dos próprios autos e independe daí do caso de um pagamento de custos, né? Então, com relação a essa diferença de tutela de evidência e tutela de urgência, a gente vai ver um pouquinho também agora a respeito da necessidade, do que precisa para você colocar na sua peça as tutelas que nós estamos falando agora. A tutela de urgência, vamos baixar aqui, vamos ver a nova coisa. Nas tutelas de urgência, muito bem, com relação às tutelas de urgência, o juiz vai conceder, dependendo das suas fundamentações, mas ele pode pedir duas coisinhas, né? Ele pode pedir caução real e a caução fidejussória, tá? Fidejussória. Por que disso? Porque essa decisão que o juiz vai dar, ele pode vir a sofrer uma alteração, uma reviravolta muito grande lá na frente, que aquilo que foi pedido, geralmente é uma litigância de má-fé, é alguma coisa que foi colocado, que não é nada daquilo que foi colocado, é uma invenção do reclamante que de repente pode ter dado uma informação equivocada ao advogado, às vezes vamos dizer, é um ônus da profissão, né? Que às vezes o advogado tem que advogar chamando uma petição aí apenas por aquilo que o seu cliente disse e às vezes não é a verdade do processo, né? Mas o juiz dentro do processo ali, olhando tudo, ele diz assim, olha, eu posso conceder, mas eu vou exigir uma caução aqui, tá certo? Então o que significa isso? E para que isso? É para ressarcir os danos que a outra parte vier a sofrer, tá? Por exemplo, na Justiça do Trabalho, o quip suficiente, ele tem, vamos dizer assim, uma proteção muito grande do judiciário, porque ele prova, através da sua condição de pobreza, e ele não tem condições de arcar nem com custo processual, nem com honorário processual, honorários advocatícios, desculpa. Então, ele pode ser que ele não sofra essa penalidade, mas já vi algumas decisões, inclusive de tribunais superiores, do TST, por exemplo, em que quando há uma má-fé comprovada, eles mantêm uma multa, ou se não tivesse sido dado nas instâncias anteriores, eles metem uma multa aí no cliente, para que ele possa, o seu cliente, né, para que ele possa depois, servindo de efeito didático, pedagógico, para não fazer mais isso, tá? E já vi casos, inclusive, tá, senhor advogado, em que é imputado a responsabilidade ao advogado, não só simplesmente de mandar um oficial à OAB do estado a que ele pertence, mas ele próprio pagar uma multa. Aí entra aquele caso que não tem muito a ver com a matéria em discussão agora, mas só esse parênteses para a gente ficar sabendo. O advogado vem e diz depois, não, mas eu não sou parte do processo, eu não posso sofrer essa penalidade, né? Eu estou só falando pelo cliente através de uma procuração que ele me deu para representá-lo, né? Mas há uma prova no processo de que várias coisas vieram da cabeça do advogado, né? Então, o juiz pode aplicar essa penalidade e vai dar muito dor de cabeça para o advogado, né? Até reverter isso em segundo e terceiro grau de jurisdição. Mas em primeiro grau eu já vi várias multas aplicadas a advogados por causa da sua, vamos dizer assim, o juiz diz que há uma má-fé do advogado quando ele coloca determinadas coisas no processo. Então, a parte que sofrer prejuízo com a medida, ela terá sempre um valor de indenização fixada. E esse valor dessa indenização fixada, ela vai ser liquidada ali nos próprios autos em que sofreu essa medida, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre a caução real e a fidejussória. Então, dentro da caução real,
Nós temos um instituto que se refere à garantia de uma obrigação por meio da entrega de bem, entrega de um bem. Esse bem pode ser um bem móvel, pode ser um bem imóvel ao credor. Essa modalidade de garantia ela é utilizada nos contratos de natureza civil ou natureza comercial, onde a segurança dessa transação é comercial, ou seja, é fundamental para que haja uma garantia real, algo imóvel, que não vai sair dali, que não vai deteriorar, apesar que ela pode sofrer algumas coisinhas, né, de tempo, de chuva, de sol, enfim, mas ele está ali como uma forma de garantir. O imóvel ele é sempre real, um terreno, uma casa, enfim. E o móvel, que também está ali para garantir, que pode ser uma caminhonete, pode ser um outro veículo qualquer, enfim, tá? Então isso vai dar segurança jurídica para essa transação e é fundamental para a garantia do processo. Essa caução real, ela tem uma diferença, ela se diferencia de outras pela forma de garantia, como uma fiança, por exemplo, pois esse bem dado em caução, ele pode ser executado diretamente pelo credor em caso de inadimplemento da obrigação principal, ou seja, se o devedor deu esse bem em garantia, que é um bem imóvel ou móvel, ele não tem que ser discutido a outras coisas depois. Ele já pode direto ir para um leilão, por exemplo, né? Ou ele já pode ser dado diretamente ao exequente como forma de garantir o seu valor, tá? A sua dívida, no caso, tá? Eu falo aqui da questão do leilão porque pode ser, de repente, que o exequente queira que seja feito o leilão porque ele não pretende estar com o bem, ter o bem e ele vender o bem. Então a justiça vende e paga ele da forma que é o crédito dele dentro do processo, tá? Então, essa caução real é um imóvel ou um imóvel que é dado em garantia, tá? Geralmente, esse bem móvel ou bem imóvel é aceita pelo credor porque ele já tem uma nomeação dentro daquilo que ele pretende, né? Uma casa que ele vai usar como residência ou o veículo que ele vai utilizar, tá? E a outra que é a fidejussória. A fidejussória, ela está muito presente nos contratos particulares, que são feitos entre uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ela é uma garantia prestada de forma pessoal, por uma pessoa e um contrato. Por exemplo, o A e o B estão fazendo uma transação contratual. E ali o A, ele dá uma determinada garantia para o B, e essa garantia, ele vai ser responsabilizado por ela depois. Isso é algo que é pessoal, tá? É a pessoa que prestou a garantia, ela pode ser responsabilizada em conjunto com o devedor daí, né? Essa garantia fidejussória, ela traz de repente um terceiro envolvido nesse contrato, que dá lá um bem em garantia, e daí na hora dessa execução, ele pode ser responsabilizado junto com o devedor principal da ação, tá? Essa é a garantia fidejussória. E se a parte requerer, por exemplo, uma tutela cautelar, que é antecedente, e o juiz entender que daí se trata de uma tutela antecipada, o que pode acontecer? Ok? Pode acontecer isso. Então, o que o magistrado pode fazer? O magistrado pode usar-se de um princípio que na Justiça do Trabalho nós chamamos de princípio da fungibilidade. Aliás, na Justiça do Trabalho não, é em todo o judiciário, né? O princípio da olha o nome, né? É um palavrão. O princípio da fungibilidade. O que significa isso? O princípio da fungibilidade é um recurso do magistrado onde ele pode chamar para si essa responsabilidade de, vendo que aquela petição que foi feita pelo autor ou mesmo pelo réu não se refere àquilo, mas que ela pode ser convertida sem prejuízo processual. Não é um erro grosseiro, tá? Porque o erro grosseiro o juiz não vai fazer isso. Aí o que ele faz? Ele pode fazer essa conversão. Então o juiz, entendendo que trata-se de tutela antecipada,
ele pode efetivar a correção para o procedimento correto, tá? Então, se ele entrou, por exemplo, com uma tutela cautelar antecedente e o juiz entender que trata-se de uma tutela antecipada, ele pode fazer essa conversão, tá? Mas e aí a pergunta é, e se for o contrário? Se for tutela antecipada, o juiz pode entender tratar-se de cautelar? Daí o magistrado não pode fazer, tá certo? Porque essa faculdade é apenas de tutela mais agressiva para a menos agressiva. E nesse caso, ela seria o contrário. Ela seria de uma agressiva, de uma menos agressiva para uma agressiva, tá certo? Então, ele não pode fazer, através do princípio da fugibilidade, essa conversão. Os procedimentos para iniciar esse processo com a petição inicial, nós vamos ver agora o que se deve ter de elementos para que na peça possa constar isso, tá? Então, qual é o primeiro requisito? Vamos ver aqui os elementos, tá? Que você deve ter para fazer a sua peça principal. Qual é o primeiro requisito que você deve ter? É o requerimento. É o requerimento de tutela antecipada. Isso deve constar, porque ninguém sabe o que o coloca quer, né? Se você não colocar requerimento de tutela antecipada, não vai se saber de que se trata. Não pode se fazer uma coisa generalizada assim, colocar lá um monte de coisa e o juiz que descubra o que é que você quer. Não, você tem que colocar no requerimento da tutela antecipada. Segunda parte, a indicação, você vai ter que indicar lá na sua peça o pedido da tutela antecipada. O pedido da tutela antecipada. Qual é o objeto que você quer, né? O pedido da tutela antecipada, você tem que falar o que é que você quer. O que você tem que fazer depois? Você vai ter que expor a exposição da lite. O que significa isso? Exposição da lite. Você vai ter que colocar dentro da sua peça essa exposição da lite. Na sua fundamentação, de que se trata? Contar a história do que é, o tipo de vínculo de emprego que teve, o que está acontecendo ali, tudo. É o direito do seu cliente, tá? Que ele praticamente se confunde com a exposição também do direito, tá? Com a exposição do direito do seu cliente. A exposição do direito do seu cliente, tá certo? O direito que você busca realizar, que você pede do juiz que seja tutelado. Aí, como quinta causa aqui, você vai ter que colocar o dano que está sendo sofrido, tá? Está sendo sofrido já e que pode vir a sofrer futuramente ainda, o dano, o risco, né? De que no resultado útil do processo, o resultado útil do processo. Isso é primordial para que o juiz possa deferir depois a sua peça, tá? Uma coisa que não deve ser esquecido nem aqui, claro, porque disso depende muita coisa, que é o valor da causa. Você tem que valorar essa causa. Da ação tem que ter, né? Indicar que pretende valer-se da tutela antecipada de urgência, tá? Indicar que pretende a tutela de urgência, tá? Então essas coisas são primordiais para você colocar na sua peça, tá? Lembrando que essa tutela de urgência, ela não será concedida pelo magistrado quando houver um perigo de irreversibilidade dos efeitos dessa decisão. Ou seja, o juiz vai dizer assim, olha, se eu conceder isso, um exemplo disso é, o juiz está determinando ali na peça, há um pedido disso, que o cara precisa para um tratamento de saúde de 15 mil reais. Estou dando um exemplo aqui, curto e grosso, tá? Ele precisa de 15 mil reais para fazer uma cirurgia que o médico está pedindo lá, e que se ele não pedir
Mas tem coisas que tem que ser provado nesse processo. Por exemplo, um acidente que aconteceu dentro da Justiça do Trabalho e tal, e que no decorrer do processo, ali no bojo da instrução processual, pode ser que seja provado pelo reclamado de que esse acidente não aconteceu lá dentro do seu estabelecimento. Pode acontecer que seja uma coisa que foi extra trabalho. Então, o reclamado não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. E, provado isso, o magistrado vai fazer o que se ele já concedeu, já determinou, e às vezes ele usa até a penhora online ali, ele já entra no computador e já mete a mão no dinheiro do cara e já manda pagar o cara ali, né? E aí? Há possibilidade de reverter isso? Como é que acontece isso? Ah, mas foi provado que não era isso. Como é que ele vai pagar depois esse dinheiro por reclamado, né? Se o dinheiro já foi embora, né? Então, se há uma possibilidade de reversão disso tudo, não pode ser concedido. Se houver uma possibilidade de irreversibilidade, ou seja, essa coisa que foi concedida ali, essa ação que foi pedida e que o juiz concedeu, ela tem uma possibilidade, de repente, de irreverter, ou seja, ele não pode mais trazer esse dinheiro que lhe foi concedido para o reclamado. Então, o juiz não vai conceder essa tutela, tá? Ela não vai dar. O juiz pode também, quando você fizer essa petição inicial sua, e que houver esse pedido, o juiz pode, no caso, analisando a petição inicial, ele conceder a você 5 dias para emendar a inicial. Olha, tal coisa que você fez não está assim claro, ficou claro. Faça uma emenda aí para que a gente possa analisar isso. Então, o juiz vai dar um prazo para você de 5 dias, e é claro, sempre quando o juiz manda você fazer algo, uma emenda inicial de modo especial, o juiz concede um prazo para você e ele dá uma penalidade. Se você não fizer, o que acontece? Ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito, tá? Então, você tem esse prazo de 5 dias para fazer essa emenda da petição inicial. Aí, dando tudo certo o processo, tudo decidido, o juiz vai intimar o réu, vai intimar o reclamado para uma audiência de conciliação. E ele vai determinar, a secretaria vai fazer isso já também, que essa audiência de conciliação tenha uma antecedência mínima de 30 dias, tá? E a secretaria vai daí incluir o processo em pauta, vai intimar o réu, vai intimar o reclamante a respeito disso, o autor e o réu, né? Para que possam comparecer nessa audiência para tentar uma conciliação. Havendo essa composição, o juiz vai homologar a composição e o processo vai ser extinto, tá? Claro, quando há uma homologação da composição, o processo é extinto com resolução de mérito, né? E se não houver essa composição, o juiz daí concederá ao réu um prazo de 15 dias para apresentar a contestação, ou seja, ele não é obrigado a apresentar a contestação na audiência inicial, e daí depois desses 15 dias, o juiz vai prosseguir com a instrução processual para saber o que é que ele vai decidir depois. As tutelas de urgência de natureza cautelar, elas podem ser protocoladas para assegurar o direito com as medidas seguintes. O que você pode fazer, qual a nomenclatura que você pode dar a essa tutela de urgência de natureza cautelar? Você pode entrar no juiz daí com uma medida cautelar de arresto, né? Aí nós já estamos falando de um processo que já está em andamento, que já é um direito líquido certo também, né? Então, o que é que o juiz vai fazer a respeito disso? A medida cautelar de arresto que você pediu no processo é uma medida jurídica que envolve a apreensão de bens, como forma de assegurar a efetivação da penhora que está em curso para pagar a dívida. Essa ação é conduzida assim, dessa forma: o juiz determina através de um mandado que o oficial de justiça vá lá aonde estão os ativos do devedor e possa arrestar esses bens para que possa garantir uma futura execução, tá certo? E uma vez que o oficial de justiça vai e arresta esses bens,
ele fica sobre a guarda da justiça até essa conclusão final do processo, tá? Então, essa é a medida de arresto. Nós temos uma outra medida aí, que é a medida de sequestro. A medida de sequestro, tá? Essa medida de sequestro, ela é feita quando o executado está botando dificuldade também, ela está botando dificuldade e há um pedido específico para isso. Qual é a diferença do arresto para o sequestro? No arresto, o oficial de justiça vai lá e aquilo que ele encontra, ele arresta. Ou seja, eu encontrei lá uma picape, uma Hilux, eu encontrei lá um computador, um notebook, eu encontrei... O que ele faz? Ele nomeia tudo isso, faz o rol de bens que ele encontrou e ele intima daí o executado daquilo e ele diz assim, olha, isso aqui está arrestado, ou seja, ele não está mais à disposição sua, ele está à disposição do juízo agora, para que ele seja preservado de futuros danos, eventual arranhões ou quebrar ou sei lá o que, né, eventuais danos, e ele possa depois garantir essa execução. Pode ser leiloado depois, não sei qual é o destino dele, mas ele está agora à disposição da justiça. E o sequestro é diferente. O sequestro, quando você pede um sequestro dentro da ação judicial, você vai nominar o bem, né? Então, essa apreensão dessa coisa determinada, o sequestro é isso, é a apreensão de uma coisa determinada, é aquilo que eu te falei, acabei de dizer. Você vai nominar um bem que você quer que seja sequestrado, de modo a impedir a alienação, a danificação também, como no arresto, ou destruir mesmo esse objeto em litígio. Porque tem executado, eu já vi muito disso, que ele diz assim, não, eu tenho uma vez uma moto aconteceu com isso. Aí foi uma moto, no caso era uma penhora, né? O oficial de justiça foi lá, penhorou, deixou como fiel depositário executado, e ele, sabendo que ia perder aquilo tudo, ele destruiu a moto, simplesmente destruiu, né? E acaba não tendo um outro bem para garantir depois a execução, e a execução fica improfícua. Você trabalhou naquele processo, e esse processo não foi adiante, você não entregou o bem ao autor, ao reclamante, né? Ao exequente, no caso, que estava precisando daquilo porque era uma ação alimentar. Trabalhou e não deu em nada a ação, né? Então, quando você pede o sequestro sobre determinados bens, aí é diferente do arresto, como eu disse. Eu quero, excelência, que seja sequestrada a moto do executado. Então, vai sair o mandado, o juiz vai analisar, claro, se vai conceder ou não, e através dessa força que tem o mandado, ele determina, o oficial vai lá, pega essa moto, traz também aí a parte do sequestro, tá? Então, a diferença básica é isso. No arresto, você não nomina bens. Vai lá, arresta qualquer passivo, qualquer ativo dele, tá? E no sequestro, não. Você nomina o bem que você quer. E uma terceira parte que você pode pedir também é o arrolamento de bens, né? Arrolamento a gente sabe bem o que é pelo próprio sistema na justiça de família, né, onde há problema de divórcio, essas coisas, há um arrolamento de bens, essas coisas tudo, traz para o processo o rol dos ativos do devedor, para que possa também preservar esses bens e garantir uma eventual execução futura. Uma outra coisa para se falar que é importante, e isso deveria ser falado lá no começo já, porque é uma coisa primordial, é que na tutela antecipada, você não intima o réu, tá? Na tutela antecipada não há uma intimação do réu. Por quê? Por que isso? Porque a tutela antecipada é algo que não precisa da intimação do réu, porque você vai depois, de repente, conceder, ela pode depois ser desfeita, enfim. Na tutela de urgência, o réu é intimado, conforme já mencionado, né? Na tutela de urgência, o réu é intimado. Na tutela de urgência, há a intimação do réu. Essa intimação do réu,
é interessante porque aqui já há uma certa a instrução processual, né? Na caso de urgência já há uma intimação do réu, já há uma prévia de instrução processual. Na tutela antecipada é aquilo que lá no processo antigo a gente chamava de antecipação de tutela, né? Como dizia o Pontes de Miranda, no seu livro consagrado, ele dizia que a tutela cautelar ela garante para satisfazer. Tutela cautelar garante para satisfazer. E já na tutela antecipada, ela satisfaz para garantir. Ou seja, nessa tutela cautelar que garante para satisfazer, é quando você prevê que alguma coisa futura pode não dar bem, pode divergir as coisas dos bens para um outro destino. Por exemplo, há executados que transferem para filho, transferem para amante, transferem para qualquer coisa os bens dele, mas para fulano não pago, né? E de modo especial quando há muitos exequentes, né? Dentro de um processo. A gente conhece empresas aí que, se você for somar todos os bens daqueles que, todos os créditos daqueles que estão executando, não ultrapassa o patrimônio que o executado tem, né? E ele, como forma de burlar isso, ele acaba de repente transferindo esse patrimônio dele para outras pessoas ou até outras empresas, enfim, né? Então, essa tutela cautelar, como cautela, pensa nisso, como cautela, você garante para satisfazer. Já a tutela antecipada não, você satisfaz e depois você vai garantir, tá certo? Muito obrigado pela atenção, que vocês estiveram conosco. Siga-nos nas redes sociais, coloca aí as dúvidas, porque além de ser extensa, é uma matéria complicada, né? Obrigado por você estar conosco até agora. Fique conosco, curte, comente, entre lá nas nossas redes sociais, dê esse apoio a nós, para que nós possamos trazer mais matérias de direito para você. Obrigado, um abraço e até a próxima.